De igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Primeiro culto de domingo do ano, eu quero me permitir estar mais perto dos irmãos aqui embaixo. Vou deixar eu pregar lá em cima depois, mas eu quero estar mais perto aqui da igreja, a gente está compartilhando da palavra de Deus, quero estar mais interagindo com os irmãos nessa primeira mensagem que eu estarei pregando, nesse primeiro domingo do ano de 2026. E nós temos a alegria aqui de recebermos dois casais hoje que estão nos visitando, né? Pelo menos acredito que estão nos visitando pela primeira vez. Então temos aqui a Thelma e o Maurício. Onde é que está a Thelma e o Maurício? Pedi para vocês ficarem em pé um pouquinho, só um pouquinho, sem constrangimento. E Alice e José. Muito bem, olha aí. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos de Deus recaiam sobre as suas vidas. Amém? Podem se assentar. Nesse momento, para nós é uma alegria ter vocês aqui conosco. Irmãos, obrigado igreja, obrigado pelo Lares, pela oração, né? 34 anos de casamento, eu e minha esposa. Tem que dar um troféu para ela, né? Aguentar aí 34 anos, pastor Galdilei, não é fácil. Mas, louvado seja Deus, que são 34 anos que a gente está caminhando junto. Um laço de fé, um laço de amor em Cristo. Temos aí os nossos filhos, né? Gabriel que estava aqui tocando, Davi que está lá atrás, Mateus que está lá em São Gabriel, que ele é bombeiro militar, né? E as netas e os netos, né? Então temos aí, e as noras, né? E as lindas noras. Então louvado seja Deus por essa família abençoada que Deus me deu. E à frente dessa igreja aqui também já estou há 22 anos. Então o tempo passa, né? Roseli, lembra quando seu filho era, sei lá, um junior? Agora o Alessandro já, daqui uns dias, o Guilherme vai estar casando e vai virar vovô daqui uns dias, né? Então, o tempo passa para todos nós, né? E louvado seja Deus, que Deus está nos dando a oportunidade de envelhecermos juntos, caminharmos juntos e avançarmos na fé juntos. Hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra, como eu disse para minha esposa hoje, mais um estudo sobre termos que nós precisamos definir para a nossa vida em 2026. Geralmente a gente lê um texto da palavra de Deus, em cima daquele texto a gente extrai uma lição, a gente tem ali vários tópicos a serem trabalhados. Hoje vai ser diferente. Nós vamos trabalhar termos que a gente precisa definir no nosso coração. São 4 termos que eu quero trabalhar com a igreja: o servir, o materialismo, a hipocrisia e o isolamento. Eu tive um pastor da faculdade teológica, ele já não atua mais hoje, já está de bastante idade, pastor Oswaldo Bonfim, e ele dizia assim: o pastor tem que definir os termos, porque às vezes o pastor fala demais, mas não define os termos. E eu gostava muito da aula dele, porque ele era muito direto, e isso ficou na minha cabeça. Ele falou: quando você define os termos, na definição dos termos, Deus fala com as pessoas. Quando você define os termos, automaticamente o Espírito Santo já começa a falar, né? Então eu guardei isso no meu coração, né? Guardei isso para a minha vida. Então eu quero trabalhar com os irmãos esses termos, esses 4 termos que eu disse. A gente tem que cuidar, que é o servir, e 3, a gente tem que se libertar deles. O servir é algo que a gente tem que cuidar, mas o materialismo, a hipocrisia e o isolamento é algo que a gente precisa tirar da nossa vida, eliminar da nossa vida. Se a gente quer realmente mudança no novo ano que se inicia, essa mudança tem que acontecer primeiro no seu coração, porque não adianta mudar as coisas por fora. Toda mudança externa, ela tem que ser fruto de uma mudança interna, e tem que começar em cada um de nós. Às vezes a gente quer que o governo mude, mude as circunstâncias lá fora, mas Deus está falando: comece a mudar você. Você quer que as coisas mudem, mas você não muda, né? Então a gente tem que mudar, começar as mudanças, tem que começar em nós. Então, para crescermos, a proposta é para crescermos. Quem quer crescer em 2026 aí? Não apenas crescer para, né, Jonas? Crescer no sentido de alargar a camisa, né? Mas crescer espiritualmente, crescer internamente, crescer
em Cristo, crescer no aspecto espiritual das nossas vidas. Todos nós precisamos crescer, amadurecer mais. Então a proposta para nós hoje é crescermos individualmente e crescermos coletivamente também como igreja. E para isso nós temos que termos cuidado com essas 4 situações. Então a primeira situação com a qual nós temos que ter cuidado é a questão do servir. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Vamos começar aqui pensando sobre o que Jesus disse aos seus discípulos sobre ser servo, né? Então Jesus, nesses versículos, ele fala sobre servir. Mateus, capítulo 20, versículo 27 e 28. E o Davi já colocou lá em cima. Então quem não abriu a Bíblia pode acompanhar a leitura também, projetada aqui através do Data Show. Então diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então olha só, o Senhor Jesus, ele estava falando com seus discípulos no momento em que os discípulos estavam discutindo sobre quem teria um lugar de mais destaque ao lado de Jesus no céu. Nos evangelhos, essa passagem, ela tem alternâncias. Tem evangelho que chega, é como se fosse a mãe que chegasse e dissesse: olha, Senhor, concede aos meus filhos que se assentem uma à direita ou à esquerda. E em outros evangelhos não aparece a figura da mãe, apenas os discípulos pedindo isso ao Senhor. E Jesus, ele responde dessa forma: gente, é o seguinte, quem quiser ser o maior, precisa servir, precisa ser como servo, porque eu, o Filho do Homem, eu não vim a esse mundo para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus, ele já dá um choque de realidade nos discípulos, dizendo que eles estão pensando de uma maneira errada sobre a questão do conceito de grandeza. Eles estão entendendo o conceito de grandeza do reino de Deus como se entende o conceito de grandeza no reino da terra. Porque aqui na terra, grande é aquele que tem poder e exige dos outros. Não é assim, irmãos? Aqui, quem tem mais poder, exige mais, manda mais. Então a frase diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqui na terra é assim, né, que as coisas acontecem. Tem nada de errado com isso também. Mas Jesus está dizendo que no reino dos céus é diferente. Aquele que quer ser o maior é aquele que mais vai servir, né? É aquele que mais vai servir. Porque nós paramos para pensar, a grandeza do nosso Deus não está na sua capacidade de impor a sua vontade através do seu poder. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele poderia impor a vontade dele, sendo Deus, através do poder que ele tem, irmãos. Poderia ou não poderia? Mas sabe o que ele preferiu fazer? Ele preferiu conquistar a nossa obediência pelo poder do seu amor. É como se ele dissesse: eu vou abrir mão de agir no poder para agir no amor. É muito mais difícil? É muito mais difícil. Imagina você sendo Deus, você tendo todo o poder na sua mão para fazer todo mundo se ajoelhar diante de você. Você fala: não, mas eu vou abrir mão de agir no poder para agir no amor. E é isso que Jesus fez, irmãos. O que me toca na grandeza de Deus é isso. É a capacidade de um Deus que é infinitamente grande de se fazer pequeno. Está entendendo? É a capacidade de um Deus que é infinitamente poderoso de se fazer pequeno para conquistar o coração de pessoas pequenas, como nós. E foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus diz que ele veio, ele se humilhou, ele assumiu a forma humana, quer dizer, ele já se apequenou só por se tornar homem. Aí, na forma humana, ele se tornou servo, ou seja, ele se apequenou um pouco mais, por amor a você e por amor a mim, para nos ensinar que quem segue os seus passos precisa estar disposto a ser servo, precisa estar disposto a servir. Um grande problema que existe no cristianismo hoje dentro da igreja, ou das igrejas de Cristo, é a indisposição dos crentes para servir.
Hoje, a indisposição para servir é muito grande no coração das pessoas, irmãos. A tendência, assim, quando você vê uma grande reunião de pessoas, é que ali as pessoas estão preocupadas com o que Deus vai fazer para servi-las. Geralmente é assim que acontece. E talvez alguém pergunte, mas pastor, 2026 começou, é permitido eu buscar a Deus buscar a ajuda de Deus para que Ele me prospere? Claro que é, irmãos. Pode buscar a ajuda de Deus para prosperar. É claro, eu vou buscar a ajuda de Deus para Ele me prosperar. Pastor, é permitido buscar a ajuda de Deus para Ele melhorar a minha condição de vida, para Ele melhorar o conforto do meu lar, me ajudar nesse propósito. É permitido buscar a Deus para que eu possa ter condições melhores em 2026? Claro que é, irmãos. Todos nós temos que fazer isso. É salutar fazer isso. Mas o que nós não podemos fazer é achar que a nossa relação com Deus se resume nisso. A minha relação com Deus se resume em buscar a Deus para que Ele resolva as questões da minha vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não é o nosso empregado. Deus não é meu empregado. Deus não é teu empregado. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele tem que ser tratado como Senhor e como Deus sobre todas as coisas. Nós temos que nos humilhar diante dEle. Nós temos que ter uma preocupação no nosso coração de buscar entender a sua vontade e praticá-la todos os dias, como sinal de reverência, como sinal, irmãos, de que nós entendemos que Ele é grande e que nós somos pequenos. Porque não adianta você cantar, Deus é grande, grande, só que na hora do vamos ver, quem é grande é você, porque você não se humilha, né? Você não cede, você não serve, né? E você muitas vezes até reclama quando as coisas não chegam para você no seu tempo. Então, irmãos, Deus realmente tem que ser grande na nossa vida, porque Ele é grande. Ele entrou na sua vida para ser grande, para ocupar uma posição de honra no seu coração, para ocupar o primeiro lugar na sua vida. E se não for o primeiro, Deus não aceita o segundo. Ele tem que ser o primeiro. Amém, irmãos? E quando nós olhamos, irmãos, para Jesus com toda a sua humildade, Ele está lavando os pés dos discípulos. Ali a gente sabe, e nos é ensinado assim, que Jesus fez aquilo para ensinar humildade aos discípulos, para que eles seguissem o exemplo dele adiante, né? Que eles fossem humildes ao ponto de lavar os pés de pessoas, né? Como Ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas ali também existe um ato profético, irmãos. Lá no Velho Testamento, quando um sacerdote iria ingressar dentro do templo, no trabalho, no serviço do templo, ele tinha que ser levado diante de uma bacia de prata, e os seus pés eram lavados para que ele começasse a servir, para que ele começasse a trabalhar, para que ele começasse a desenvolver um chamado, um ministério para Deus. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele não só está ensinando humildade, Ele está dizendo: agora você tem parte comigo na obra, agora você está sendo, vamos dizer assim, credenciado para servir, porque você está aqui para servir, como eu também estou aqui para servir. E nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus somente para sermos salvos. Nós aceitamos a Jesus também para sermos servos. Amém? Todo mundo está entendendo isso? Porque quando você diz: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, então não é só Salvador, é Senhor e Salvador. Falando na sequência certa, é Salvador e Senhor, porque primeiro Ele te salva, para que depois você possa servi-lo. Então nós precisamos entender que a salvação tem a ver com Ele ter purificado a nossa vida com o seu sangue, nos limpado dos nossos pecados e nos habilitado a entrar no reino da glória. Isso é uma coisa. A outra é a capacitação para servirmos a Ele na terra.
Porque, irmãos, se o Senhor quisesse só te salvar, não só salvar, Ele te salvava e já te levava embora, sim ou não? Mas por que Ele te deixou na terra? Ele te salvou, mas te deixou, porque tem uma obra a ser feita, amém? Tem uma missão, tem um serviço. O servo é aquele que tem um serviço a fazer. Então nós precisamos servir a Deus, porque assim como nós temos expectativas em relação a Deus, sobre o que Ele vai fazer de maravilhoso na nossa vida, em termos de cura, em termos de provisão, em termos de bênção, Deus também tem expectativas ao seu respeito. A gente não pode ter uma relação com Deus, com Cristo, onde só a gente pode esperar dele e Ele não espera nada da gente. Irmãos, isso não é uma relação boa, porque não é uma relação de mutualidade, né? A relação, para ser boa, ela tem que ser boa para os dois lados. Ou seja, se eu espero de Deus, Deus também pode esperar de mim. Então Deus tem expectativas ao teu respeito, ao meu respeito. Você tem expectativas para 2026? Deus também tem. Deus espera que você o sirva, primeiro, vivendo uma vida que mostre diferença em relação àqueles que não o conhecem. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, quando se fala em sal, Jesus usa o exemplo do sal para comparar você com o sal, para me comparar com o sal, Ele está dizendo sobre a questão que nós fazemos, a diferença. Está falando da nossa diferenciação de vida. Ou seja, se lá fora o ímpio, o incrédulo, ele está falando um monte de palavrão, tudo que vem na boca, eu e você temos que ser diferentes, né? Se o incrédulo no trânsito, né, Lucas? O incrédulo no trânsito começa a xinga a mãe, o tio, o pai, terceira e quarta geração da nossa família, a gente tem que ser diferente. Estou falando isso porque o Lucas chegou aqui, eu ouvi o camarada xingando ele lá, eu estava aqui atrás, o Lucas foi fazer a manobra no carro dele ali, e o camarada xingando o nosso abençoado tecladista, né? Mas parabéns que eu só ouvi o xingo dele, né? Então, glória a Deus, você não entrou na frequência, né? Mas se lá fora, dentro do lar, as pessoas estão se digladiando, marido e mulher estão batendo boca, brigando por coisas mínimas, insignificantes, se ofendendo com palavras, com atitudes, né, que ferem, que machucam, eu e você temos que ser diferentes. Quando fala de ser sal, está falando do nosso modo de ser, de existir e de viver. Nós precisamos ter um viver que fale às pessoas da presença de Deus na nossa vida. Vou repetir, nós vamos ter uma vida, a nossa maneira de viver, ela deve falar da existência e da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. As pessoas não precisam ouvir que você é cristão, elas só precisam ver que você é cristão. Amém, irmãos? Agostinho disse assim: não seja uma boca que fala de Jesus e uma vida que o nega nas suas atitudes. Por quê? Porque atitudes muitas vezes falam mais do que palavras. Porque depois que você tem uma atitude que quebra, vamos dizer assim, o entendimento no coração das pessoas sobre quem realmente você é difícil com palavras você convencer ao contrário, porque a atitude, ela marca. Tudo que você faz de bom é gravado no coração das pessoas, como também tudo aquilo que você não faz de bom também é gravado no coração das pessoas. Eu lembro, irmãos, ali, eu moro ali próximo a Guaicurus, ali no Colibri. Eu lembro que uma vez um vizinho, um rapaz chamado Emílio, que tem um depósito de material de construção ali perto, o filho dele sofreu um acidente na Guaicurus. Aí veio a ambulância e tal, e aí ele queria entrar na ambulância, e o pessoal da ambulância falou: o senhor não pode entrar sem camisa. Ele estava sem camisa.
Aí eu arranquei minha camisa e dei para ele. Ele vestiu minha camisa, entrou no lance e foi embora. Aí passou uns dias, ele me encontrou na rua e me abraçou e falou: eu nunca vou esquecer que naquele dia você tirou a sua camisa e me deu para que eu pudesse ir com meu filho para o hospital. Aí ele falou isso uma vez, eu pensei que ia ser só uma vez. Aí outra vez ele me encontrava em outro lugar. Nunca vou esquecer que você aquele dia me deu a sua camisa. Eu falei: Jesus, isso marcou a vida dele. Talvez para mim não tenha sido grande coisa, mas para ele foi. Então às vezes coisas mínimas que a gente faz para ajudar alguém, a gente não sabe o reflexo que aquilo vai ter na vida daquela pessoa, né? Assim como o Lucas estava falando hoje de manhã, que ele estava num ambiente em que alguém simplesmente pegou o prato dele para lavar, e ele falou: mas você vai lavar meu prato? Eu vou lavar o teu prato. Pegou o prato dele e lavou o prato dele. Então são atitudes que mostram, que enaltecem, que engrandecem em nós a disposição de ser servo. E o mundo trabalha para que a gente não sirva. O mundo trabalha para que o nosso coração se endureça, para que a gente fique insensível à necessidade das pessoas. Porque é interessante para o diabo, presta atenção, é interessante para Satanás que você seja uma pessoa insensível. É interessante para Satanás que você seja uma pessoa rude, uma pessoa incapaz de estender a mão. Porque muitas vezes Deus vai colocar pessoas caídas no teu caminho para serem levantadas. Deus vai colocar pessoas problemáticas no teu caminho para que através da sua vida Ele resolva problemas na vida daquelas pessoas. Mas para isso você tem que ter um coração de servo. A parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho salteadores o atacaram, roubaram tudo que ele estava levando, deixaram ele no chão estirado, todo machucado. Passou um sacerdote, olhou, foi embora. Aí passou um levita, olhou, cara, todo machucado, foi embora. Mas passou um samaritano, e o samaritano olhou, se compadeceu, se encheu de compaixão, desceu do seu cavalo, pegou o azeite, passou nas feridas, levantou ele, colocou ele em cima do cavalo. Olha só, colocou ele em cima do cavalo, foi a pé, levou ele a uma estalagem e o colocou na estalagem e disse: eu vou deixar ele aqui, vou pagar a estadia dele, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago o restante. Mas deixou o rapaz lá, tirou ele do caminho, untou suas feridas com azeite, levou numa estalagem e pagou. Eu pergunto para os irmãos, quando aquele camarada acordasse, voltasse a caminhar novamente, ele iria na igreja do sacerdote, do levita ou do samaritano que o ajudou? Título? É um sacerdote, é um levita. Não adianta você ter título de servo e não ter atitude de servo. Vou repetir, não adianta você ter título de servo. Título não faz diferença na vida de ninguém se por trás daquele título não houver uma vida correspondente. Se aquele título não for respaldado por atitudes que realmente dê legitimidade àquele título. Então não adianta você ter título de servo, mas não ter um coração de servo, não ter atitude de servo, não ter amor de servo no seu coração. O que tem acontecido muito dentro de igrejas hoje é muita gente com título, mas com pouco coração de servo. E aí o que acontece? Não está havendo um avivamento, não está havendo um despertamento. Por quê? Porque as pessoas não estão servindo como deveriam servir. Quem quer crescer em 2026?
Você tem que fazer um propósito no seu coração: servir mais. Senhor, 2026 será o ano da virada, porque eu vou servir. Eu vou servir mais. Eu vou me comprometer mais com a sua obra. Eu vou me comprometer mais com a sua vontade. Eu vou me comprometer mais com o seu reino. Porque se você parar para pensar, irmão, nós, independente de sermos cristãos ou não, todos nós nascemos, começamos a estudar para desenvolver uma vocação, sim ou não? A gente começa a se capacitar na vida, porque a gente precisa ter uma ocupação, a gente precisa estar presente no mercado de trabalho, mas isso não acontece só porque você precisa ganhar dinheiro. O dinheiro que você vai ganhar, o retorno financeiro que você vai ter em função da vocação para a qual você se formou, é apenas uma consequência. O verdadeiro sentido da sua vocação está em fazer da sua vida uma vida útil para outras pessoas. Amém? Você se formou, você se capacitou para ser útil, para ser alguém que vai servir com aquilo que recebeu, com o dom que você recebeu, com a capacitação que você recebeu. Porque se você não serve, né, uma pessoa que não tem disposição de servir, ela está contrariando o seu próprio propósito de ser e de existir. Por que você acha que Deus te deu dons, talentos, né? Só para mim, para o meu desfrute? Não, irmãos. Os dons, os talentos, a capacidade que a gente tem, só tem sentido quando a gente os usa para servir outras pessoas. Alguém disse que o sol não brilha para si mesmo. Os irmãos, que o sol brilha para si mesmo? O sol brilha para iluminar todo o sistema solar, né? As árvores que dão fruto, elas comem dos frutos que elas dão, irmãos? Alguém já viu uma laranjeira comendo laranja? Ela gera laranja para as pessoas comerem. Sim ou não? Assim é a vida. Tudo que é o rio, as águas do rio não correm para si mesmo, né? Mas para alcançar outras situações que precisam de vida, que aquela água vai levar. Então a sua vida, a minha vida, precisa encontrar sentido no servir. A gente precisa servir. Amém, queridos? Quem entendeu essa primeira parte? Agora tem três coisas que a gente tem que tomar cuidado, e essas a gente tem que tirar fora, né? A primeira delas é o cuidado com o materialismo. Materialismo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos ver o que diz lá. Lucas 12, 15. Diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos o que, irmãos? A avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: cuidado com o desejo exagerado pelas coisas materiais, porque a vida de qualquer pessoa não consiste naquilo que ela tem. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você não é o que você tem, mas o mundo diz para você que você é o que você tem. E nós somos iludidos, nós somos manipulados pelo sistema mundano, pelo sistema maligno do mundo, a acreditar que quanto mais a gente tem, mais importante a gente se torna. E esses dias a minha esposa me passou um vídeo que ela viu, que algumas pessoas que têm bastante dinheiro viram um morador de rua na rua, pegaram aquele morador de rua, levaram ele, deram um banho de loja nele, enfim, colocaram uma roupa chique nele, melhores perfumes e tal, e levaram ele para uma danceteria. Várias moças quiseram ficar com aquele rapaz naquela noite. Chegou lá com um carrão. Por quê? Porque olharam para o quê? Para a boa roupa,
para o carro, mas não sabiam que por trás daquela roupa, por trás daquele carro estava um morador de YouTube. Essa é a realidade do mundo. Então, quando nós colocamos valor naquilo que nós usamos, nós estamos colocando valor em nós também. E você vale muito mais do que aquilo que você usa, porque o mundo ele coloca valor em você. O mundo, na verdade, ele coloca preço em você. Deus, ele coloca valor em você, porque mais importante do que o que você tem é quem você é. O problema é que muitas vezes nós estamos valorizando aquilo que é errado. E eu estava analisando, irmãos, o mundo de Hollywood, né, o mundo dos filmes. O que é o ator principal de um filme? O ator principal de um filme é aquele que é o centro das atenções. O ator principal de um filme é aquele cuja história dele é a história principal, embora todos os outros personagens e coadjuvantes tenham suas histórias. A história dele é que é destacada no filme, e a história dos demais gira em torno da sua história, sim ou não? O ator principal é aquele que atrai a atenção de todos para ele. Então, quando eu penso nisso, eu penso que Jesus precisa voltar a ser o ator principal na vida de muita gente dentro da igreja, porque o ator principal na vida de muita gente é o dinheiro. O ator principal na vida de muitos crentes hoje são as diversões, são seus sonhos pessoais. Jesus está de coadjuvante. Tem filme aí que Jesus é um figurante, e ele precisa ser o ator principal. Amém, irmãos? Eu vi alguns, irmãos, está acontecendo algo assim tremendo no meio artístico lá nos Estados Unidos. Muitos atores e atrizes estão se convertendo a Jesus. E eu vi aqui algumas, eu pedi para o Davi colocar aqui alguns atores. Quem conhece esse ator aqui? Esse ator aqui é o Chris Pratt. Ele fez aquele filme Jurassic World, Guardiões da Galáxia e tudo mais. Quando ele se declarou cristão, houve um movimento contra ele dentro e fora de Hollywood, para que ele fosse retirado do elenco de Guardiões da Galáxia 3. E todo mundo achou que ele ia, vamos dizer assim, para não perder espaço, que ele ia deixar a fé de lado. Ele falou: eu não deixo Jesus. Ele disse algo muito interessante. Ele disse: mesmo que me custe tudo, escolho Jesus. Quero que meus filhos cresçam sabendo que o pai deles nunca teve vergonha de acreditar em Jesus. Então, eu achei muito interessante o posicionamento que ele teve, num ambiente de glamour, num ambiente de fama, num ambiente de muito dinheiro, né? Ele se posicionou. Outro ator, Davi. E esse ator aí, quem conhece? Quem já viu o filme do Denzel Washington? Denzel Washington, irmãos, é um dos atores assim mais importantes dentro de Hollywood, e um cristão fervoroso. E ele também tentaram de várias maneiras assim sufocar a sua fé, mas ele sempre se posicionou em Cristo. E ele disse algo muito interessante: um homem pode receber muitos prêmios, mas é Deus quem dá as recompensas. Ponto. Tome cuidado em seus melhores momentos, é quando o diabo vem atrás de você. Tome cuidado nos seus melhores momentos, porque é quando o diabo vem atrás de você. Sabe para quem que ele disse isso? Para o Will Smith. Quando o Will Smith foi lá e deu um tapa na cara de um apresentador, quando ele foi receber o Oscar. Quantos lembram disso? E o Will Smith, até onde eu sei, vamos dizer assim, se converteu e está buscando a Cristo, e uma das pessoas que Deus usou e está usando na vida dele é o Denzel Washington, para levá-lo a Cristo, porque o Will Smith ele nasceu numa igreja batista, a infância dele foi dentro da igreja batista, mas o glamour, a fama,
o dinheiro, né, o levou para outros caminhos. E agora é como se ele estivesse voltando. Então Deus levou ele para baixo, ele caiu, perdeu prestígio, perdeu contratos, perdeu muitas coisas por causa daquele tapa que ele deu naquele apresentador. Mas aquilo foi necessário para ele entender que quem é grande é Jesus. Porque ele se achava grande, por causa da sua fama, por causa do seu dinheiro, por causa, irmãos, de tudo que ele possuía. E aí o Will Smith disse algo muito interessante, que ao se encontrar de novo com Jesus, ele entendeu que em Cristo existe esperança para aqueles que erram e cometem coisas feias. Então, com certeza, ele olhou para dentro do seu próprio coração, né? Um outro ator, Madeleine Carroll, essa jovem, ela também estava assim, fazendo muitos filmes em Hollywood, né? E aí o que aconteceu? Chegou um momento em que pediram para ela fazer uma cena de nudez, uma cena que ela teria que ficar nua ou semi-nua. E naquele momento ela disse: não, eu não posso fazer essa cena porque a minha fé, o meu relacionamento com Deus não permite. Aí disseram para ela: você acabou de cancelar a sua carreira e a partir de hoje você não tem mais contrato, você vai perder. E realmente as portas se fecharam, ela não era chamada para mais nada. E aí ela orou e ela disse: Senhor, eu fiz aquilo pelo Senhor, mas eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. E aí abriram-se as portas para ela fazer filmes gospel. E aí ela agora está junto com vários atores que estão fazendo filmes gospel. E ela disse algo interessante, ela disse assim: Hollywood tentou fazer com que eu trocasse santidade por fama, mas aprendi que vale mais a pena obedecer a Deus do que a diretores. E, irmãos, o último, quem assistiu o filme com Cuba Gooding Jr., também nasceu numa igreja evangélica até os 13 anos, acho que igreja pentecostal, mas depois o dinheiro, a fama, o levou para longe de Deus. Mesma coisa que aconteceu com o Will Smith, processos, problemas, dificuldades, foi para o chão. Lá ele se reencontrou com Jesus e começou em 2024, fez um filme gospel, onde ele é um personagem de uma prisão, que está no corredor, ele é personagem de um filme em que ele é um prisioneiro e está no corredor da morte. Então, um filme que eu pretendo assistir, porque é um filme que está ainda saindo nas plataformas aí, mas uma frase que está relacionada ali ao que aconteceu com ele: se for necessário perder status para ganhar a presença de Deus, o preço a ser pago vale a pena. Irmãos, por que eu trouxe todas essas cenas aqui para vocês? Quem somos nós na fila do pão, irmãos, quando se trata de fama e de acesso a recursos financeiros em relação a essas pessoas aqui? Não somos ninguém, sim ou não, irmãos? Só que tem muita gente dentro da igreja, eles estão trocando dinheiro, fama por Jesus, mas tem muita gente dentro da igreja que não tem onde cair, que está trocando Jesus por tudo que eles estão deixando para trás. Estão trocando Jesus por dinheiro, estão trocando Jesus por coisas materiais, estão trocando Jesus por coisas que não valem a pena, irmãos. O materialismo tem entrado dentro da igreja e matado muitos crentes, matado a fé de muitos crentes. Nós estamos vendo uma época de materialismo intenso dentro da igreja, onde as pessoas vêm na igreja para bater o cartão e ir embora para casa, mas pensar nas coisas materiais que querem alcançar e conquistar, porque se não alcançar, se não conquistar, não serão felizes. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem muito mais para te dar do que o mundo pode te oferecer. Essas pessoas estão deixando coisas caras por amor a Cristo e porque entenderam que sem Jesus não dá. E eu quero chamar a tua atenção aqui nessa noite, para que a gente caminhe na mesma direção.
Sodoma e Gomorra era uma cidade que não tinha ídolos, era uma cidade onde o povo decidiu construir um estilo de vida baseado nas regras humanas, de modo que eles adoravam a vida livre, eles adoravam os prazeres da vida, e eles criaram um estilo de vida onde não havia limite para os seus desejos, não havia limite para o que eles queriam. Tudo que eles queriam, eles faziam, porque se não haviam deuses, então também não haviam regras. Então as regras eram eles mesmos que faziam para si mesmos. Então tudo para nós é permitido. Só que para onde que esse estilo de vida levou os moradores de Sodoma e Gomorra, irmãos? Para a destruição. Adoração ao humanismo, adoração a si mesmo, aos seus desejos, suas vaidades, suas vontades. Aquele povo foi completamente exterminado. Não sobrou nenhum descendente daquele povo para contar a história. Deus exterminou inteirinho as duas cidades, porque chega uma hora que a paciência de Deus atinge seu limite, quando o ser humano começa a brincar demais com a vontade de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o materialismo. Amém, irmãos? Terceiro, se você quer crescer espiritualmente, no seu individual, se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos também tomar cuidado com a hipocrisia. Abra a sua Bíblia em Mateus 23, 27, ou simplesmente leia, que o Davi vai projetar aqui, Mateus capítulo 23, versículo 27. Que diz lá: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O que Jesus estava dizendo, irmãos, para os religiosos? Que por fora eles tentavam transparecer uma imagem bonita, mas aquela imagem bonita de santidade, aquela imagem bonita de compromisso com Deus, com a vontade de Deus, era algo totalmente diferente do que estava em seus corações. Porque a hipocrisia, algumas definições para a gente pensar. A hipocrisia é um mal comportamental que se manifesta para destruir a credibilidade de alguém ou de algo, em função da falta de coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se pratica. Ou seja, a hipocrisia muitas vezes está naquela atitude onde a pessoa fala uma coisa e faz outra. Você tem que fazer assim. Aí a pessoa diz que tem que fazer, só que daqui a pouco ela está fazendo o que ela disse para você não fazer, ou ela não está fazendo o que ela disse para você fazer. Então, falta de coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se pratica. Uma outra definição: hipocrisia é o ato de fingir comportamentos, sentimentos, valores que a pessoa não possui de verdade no seu interior. E era isso, irmãos, que Jesus ele tratava com os religiosos na época, porque os religiosos tentavam passar uma imagem de valores que eles não estavam carregando em seus corações. Então, por trás de uma atitude de uma aparente atitude de não assassinato de alguém, tinha um coração homicida, ou seja, a pessoa não matou, mas ela queria matar. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Porque Jesus diz assim na palavra, diz assim, que se nós odiarmos o nosso irmão, nós já somos homicidas. Por quê? Porque a lei via só o externo, o que aparentemente era praticado, mas Jesus via o coração. E hoje nós vivemos num mundo de hipocrisia, irmãos. Existe a hipocrisia dos políticos. Você quer ver político bom? É na época de eleição.
Aí todo mundo fica bom. Aí vem assistencialismo, vem cesta. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que doa alimentos e tal, em época de eleição, mas essa pessoa é boa porque está doando isso, doando aquilo. Ela realmente é boa ou ela está se utilizando da sua necessidade para tirar proveito? Isso é uma análise que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Sim ou não, irmãos? Porque muitas vezes a gente julga a bondade por aquilo que a gente vê, mas você não vê o que está no coração. Às vezes alguém está fazendo aparentemente algo muito bom, e a gente muitas vezes é levado por isso, porque a gente valoriza o que a gente vê, mas a gente não vê a intenção que está por trás daquela ação verdadeiramente no coração da pessoa. E às vezes uma pessoa que vai lá, cuida de outra pessoa que tentou se matar, tentou tirar a vida, ela deixa para trás sua família, sua casa, para cuidar daquela pessoa, por amor àquela pessoa, por amor à alma daquela pessoa. Verdadeiramente essa pessoa está demonstrando uma bondade. E às vezes isso não é tão valorizado como alguém que dá 50 cestas e tal, mas mal intencionado. Por quê? Porque a gente valoriza aquilo que aparece, aquilo que faz, aquilo que dá ibope, né? E muitas vezes tudo isso é uma hipocrisia, né? A gente tem a hipocrisia do Poder Judiciário do Brasil, a mesma Justiça do Brasil que condena um monte de gente que no dia 8 de janeiro supostamente tentou um golpe, é a mesma Justiça que deixa o dono do Banco Master, que deu um prejuízo de 56 bilhões, solto. A mesma Justiça que condena pessoas do 8 de janeiro, que supostamente tentaram dar um golpe no Brasil, está todo mundo preso. Mas o cara do Banco Master, 56 bilhões, só no BRB, 12 bilhões. Mais outra empresa ligada ao PCC, 12 bilhões. Mais o Fundo Garantidor de Crédito, 46 bilhões. Aí a esposa do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato com essa empresa de 129 milhões. Que advogado no Brasil tem um contrato de prestação de serviço de 129 milhões? Mas a justiça não faz nada. Ou a gente vê dois pesos e duas? É uma hipocrisia, irmãos. É uma hipocrisia porque eu estou dizendo que a justiça está funcionando aqui, mas a mesma justiça que funciona aqui, ela não funciona aqui. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Tudo isso é um ambiente de hipocrisia. Mas o que me deixa mais chateado é a hipocrisia, por exemplo, do pessoal que cuida dos direitos humanos. Não, nós precisamos combater as desigualdades sociais, as desigualdades étnicas, precisamos combater a islamofobia, precisamos combater a homofobia, o racismo, o antissemitismo, precisamos combater tudo isso. Está certo, tem que combater. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos que pensaram. Na Austrália, teve um atentado alguns dias atrás contra um grupo de judeus. Sim ou não? 12 mortes. A Globo noticiou, todo mundo noticiou, um absurdo, e tal, e tal, e tal. E realmente, irmão, gente, vida nenhuma deve ser tirada. Eu não estou aqui falando contra, tá? Então, realmente, aconteceu, tem que ser noticiado, tem que ser combatido, mas o mesmo grupo que se levanta para defender direitos iguais para todos e que combate a violência contra os judeus, contra o Islã, eles não fazem o mesmo com os cristãos que estão morrendo na Nigéria. Você sabe quantos cristãos morrem por dia na Nigéria? Isso está catalogado na Missões Portas Abertas, que é uma entidade que cuida de catalogar esses dados. De 32 a 35 cristãos morrem por dia na Nigéria, por perseguição religiosa. E aonde você vê alguém falar disso? 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria em 2025. Para mim falar essas coisas para vocês aqui, irmãos, eu pesquiso tudo antes, eu não trago nenhuma fake, nenhuma informação errada, porque eu sei que alguém aqui dentro pode sair daqui e ir lá pesquisar depois. Então eu não sou bobo,
né? Então, se eu estou falando é porque eu pesquisei muito bem pesquisado antes de falar, né? Então, e a Nigéria é apenas o 7º país onde os cristãos são mais perseguidos no mundo, apenas o 7º. Agora imagina do 1º ao 6º, quantos cristãos não morrem por dia nesses outros países. Mas eu pergunto para os irmãos, cadê os direitos humanos? Cadê o povo que defende o povo de pele preta? Porque os nigerianos, 99% são negros. E aí a mídia faz um barulho danado em função contra racismo, contra isso, mas lá está morrendo pessoas que são negras e cristãs. Mas ninguém fala nada. Ou seja, se fala muito de combate à desigualdade, mas não se fala da hipocrisia que existe por trás do combate à desigualdade praticada pela ONU, praticada pelos órgãos que se dizem defensores dos direitos humanos. Então existe um ambiente de hipocrisia à nossa volta. E a gente finalmente chega na hipocrisia religiosa, porque também existe hipocrisia dentro das igrejas, sim ou não, irmãos? Líderes que falam que você não tem que buscar dinheiro, mas estão enriquecendo, criando patrimônios, super patrimônios, né? Mas existe a hipocrisia de cada crente, de cada um de nós, quando a gente finge um amor que a gente não tem pelo irmão. Eu amo aquela pessoa, não ama nada. Por quê? Porque na frente você demonstra uma coisa, mas por trás você demonstra um outro tipo de atitude. Então existe hipocrisia que é vista lá fora, existe a hipocrisia de tudo isso que eu citei, mas existe a hipocrisia no coração de cada crente em relação, muitas vezes, aos seus relacionamentos pessoais. E nós não podemos fingir um amor que não está aqui dentro, irmãos, porque hipocrisia é falsidade. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa falsa, e uma pessoa falsa, ela não pode dizer que está em Cristo, porque em Cristo não tem falsidade, sim ou não? Então nós temos que, como eu disse para os irmãos hoje de manhã, a palavra que eu quis trazer hoje à noite, é uma palavra para mexer com a gente, é uma palavra para incomodar o nosso coração, porque senão a gente fica muito religioso e pouco espiritual, que é o que está acontecendo em muitos lugares. O povo está cheio de religiosidade, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, de religioso o inferno está cheio. Quem vai para o céu é quem está em Cristo. Quem vai para o céu é quem está em Cristo, é quem está renunciando a si mesmo. Porque, irmãos, servir a Cristo não é molezinha. Você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar aos seus desejos, às suas visões, aos seus conceitos, pelos conceitos de Cristo na sua vida. É Ele que define os seus valores, é Ele que define os nortes da sua vida. Eu pergunto, é Ele que está definindo isso na sua vida? Ou você ainda está se achando o dono do pedaço, ou a dona do pedaço na sua vida, né? Que está controlando tudo do seu jeito? Irmãos, nós precisamos entregar o controle para Cristo, entregar as rédeas da nossa vida nas mãos de Jesus. Hipocrisia é aquilo que Jesus falou naquele versículo, é você passar por fora uma imagem que não condiz com aquilo que está dentro, é você transparecer algo por fora que não é verdade por dentro, e nós não podemos aceitar viver assim dentro da igreja. Então eu, como pastor, estou preparando você para subir, amém? Quem quer subir aí? Então, tipo assim, eu vou falar para você, traz o capacete, né, que a pedrada vai vir, né? Eu não posso aliviar para a tua carne, eu não posso aliviar para a tua carne nem para a minha carne, porque a nossa carne ela é corrupta. Nós, na carne, todos nós aqui, eu sou o primeiro, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o primeiro, nós somos corruptos na nossa carne, a gente se entrega ao pecado com facilidade,
E se Deus não estiver trabalhando santidade na nossa vida, a gente se desvia. Sim ou não, irmãos? Mas em último lugar, quantos entenderam aí a mensagem? Quem quer crescer 2026? Então, em último lugar, elimine da sua vida o isolamento. O isolamento. Irmãos, nós temos que parar com aquela mania de querer customizar ou personalizar o cristianismo ao nosso bel prazer. Eu quero viver um cristianismo do meu jeito. Eu quero viver um cristianismo ao meu gosto pessoal. Irmãos, cristianismo não é para isso. Eu quero ver um cristianismo onde eu não preciso estar na igreja, Deus sabe que Ele me ama, que eu amo Ele, na minha casa mesmo, não quero ter o trabalho de estar num templo, né? Tem gente que está assim nos dias de hoje, tem gente que está desse jeito. Irmãos, não fui eu que disse lá em João capítulo 17, vamos dizer assim, a oração de Jesus. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um, como Tu és em mim e eu em Ti, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Duas coisas nós precisamos ter em mente, irmãos. Entenda o que eu vou dizer para você, entenda com muita clareza. O templo é a identidade arquitetônica da igreja. O templo. Quando você passa numa rua, você vê um templo, você fala, olha lá a igreja, ou você fala, olha lá um templo. Quem fala assim, olha lá a igreja? Levanta a mão. Porque já vem igreja na nossa cabeça, irmãos. Por quê? Porque o templo é a identidade arquitetônica da igreja. É um lugar de reunião, um lugar de culto, um lugar de adoração. Então a igreja ela tem que ter uma identidade arquitetônica. Mas quando se fala de unidade, de comunhão, está se falando da identidade orgânica da igreja. Não tem igreja na divisão. Não tem igreja onde as pessoas vivem longe umas das outras. Por que você acha que o apóstolo Paulo escreveu que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti? Vou repetir. Por que Paulo disse que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti? Como o pé também não pode dizer a qualquer outra parte do corpo, não tenho necessidade de ti. Por que, irmãos? Porque o corpo, ele só é corpo se todos estão o quê? Unidos. Se a gente está junto. Quando você se isola por achar que você não precisa estar junto, você está negligenciando a vontade de Deus para a sua vida como cristão. Você está indo contra a vontade de Deus conscientemente. Aí depois você quer que tudo ande bem para você, mas você está desobedecendo a Deus de propósito. Você está obedecendo a Deus conscientemente. Você não é uma pessoa que não tem entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Então você erra sabendo que está errando. Porque, irmãos, a menina dos olhos de Deus é a igreja de Deus. Jesus diz: edificarei a minha igreja. Jesus veio para edificar. Jesus, irmãos, ele poderia ter trabalhado sozinho, mas ele chamou quantos apóstolos? 12. Porque ele quis trabalhar através da comunhão. A comunhão é tão importante, irmãos, que o próprio Deus é uma comunhão de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Deus é uma comunhão perfeita de 3 pessoas. Então a unidade ela precisa ser preservada. A unidade ela precisa ser preservada. Irmãos, o texto que fala que Deus colocou no meu coração dentro desse tópico está lá em Provérbios 18:1. Abra
sua Bíblia ou espere Davi projetar aqui. Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Também que eu estou correndo bem dentro do tempo, que está chegando às 8 horas. 8h05 a gente termina. Olha só, presta atenção, porque é a palavra de Deus, tá? Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O que a Bíblia está dizendo? Que aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. E ele se levanta contra, ou insurge contra toda a sabedoria. Na NVI, tem uma outra versão que diz assim: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quer dizer que quando você se isola, você é um insensato. Fala para o seu irmão aí, quando você se isola, você é um insensato. Uma pessoa que se isola, ela está sendo insensata. Ela está indo contra a sabedoria que está por trás dos relacionamentos que ela precisa construir. Eu li um artigo de psicologia que fala os motivos pelos quais as pessoas se isolam. Vou citar rapidinho aqui. Primeiro motivo: problemas de conflito com outras pessoas, às vezes não resolvidos, ou resolvidos de uma maneira não muito boa. Então, quando a pessoa tem conflito com alguém, e ela sabe que aquela pessoa vai estar naquele lugar, o que ela faz? Se isola. Aquela pessoa vai estar lá, então eu não vou estar lá. Os irmãos conseguem entender isso? Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não fui eu, eu li um artigo de psicologia. Então, primeiro motivo: problemas e conflitos com pessoas fazem as pessoas se isolar. Segundo, fobias, medos. Tem pessoas que têm medo de relacionamentos, pegar doença, sabe? Tem pessoas que têm fobia de ter contato com outras pessoas e tem medo, sabe? Medo de doença, medo de outras situações. Então são várias situações de fobia que às vezes fazem as pessoas se isolar. A outra situação é que eu estou trazendo a memória aqui. Complexo de inferioridade. A pessoa não sabe se expressar direito, ou não sabe conversar direito, ou tem outras imperfeições. Então ela pensa assim: se eu me aproximar demais, as pessoas vão ver os meus defeitos, e aí elas podem me humilhar, elas podem zombar de mim, eu posso virar alvo de alguém que vai zombar, que vai tirar sarro de mim. Então, para não passar por isso, a pessoa ela pega e se isola. Mas o último ponto que foi colocado nesse artigo é o egoísmo, que está exatamente dentro desse texto aqui. Que existem pessoas, pasmem, que se isolam porque são egoístas. São aquelas pessoas que só pensam no seu mundo. São aquelas pessoas que elas criam um mundinho que só cabe a elas. Aí o que acontece? Quando a pessoa se isola por egoísmo, ela perde a percepção do valor do outro na sua vida, como também ela perde a percepção do seu valor na vida do outro. Porque para ela, relacionamento não é importante, porque o mundo dela gira em torno dos seus interesses. A pessoa vive em torno dos seus próprios interesses, e ela acha que está bom, que é assim, que está correto, né? E a palavra de Deus confronta isso, irmãos, porque o egoísmo não vem de Deus, o egoísmo não vem de Cristo. Então isso é algo que tem que ser combatido na nossa vida. Eu falo isso como pastor porque eu vejo muita gente às vezes se isolando. É triste quando você vê pessoas se isolando atrás de uma tela de celular e não dá atenção aos seus familiares dentro da sua casa.
Pais e mães que ficam isolados na frente de uma porcaria de um celular. Desculpa a expressão, mas eu fico chateado com essas coisas. Uma porcaria de um celular. Tem filho, mas se isola atrás de uma tela de vidro e deixa de dar atenção para as pessoas que têm valor e que estão dentro da sua casa. Tem crentes que se isolam nas suas casas para não estar na igreja, se isolam dentro da sua casa para não estar na casa do Senhor. Então essas coisas a gente precisa avaliar no nosso coração, porque se Deus colocou essa palavra no meu coração, primeiro, irmãos, eu sou muito categórico. Você não vai ver essa pregação em nenhum outro pastor do YouTube. Eu desafio você procurar algum outro pastor que pregou isso além de mim. Pode procurar à vontade, você não vai achar. Eu não procuro pregação dos outros para pregar. Eu procuro entender claramente o que Deus quer que eu pregue para a igreja que eu pastoreio. E eu fico a semana inteira: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue para aquela igreja? O que o Senhor quer falar com aquela igreja? Então eu entendo que Deus traz a palavra de acordo com a necessidade que está no coração de cada um de nós. Então eu não estou aqui pregando para você, estou pregando para mim também. Então nós precisamos receber a palavra que nos desperte, que nos tire do erro, que nos mostre onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando, para que o nosso 2026 possa ser verdadeiramente uma bênção. Quem quer que 2026 seja uma bênção aí? Então a mudança tem que acontecer aonde, irmãos? Primeiro, dentro do nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Falei 8:05, consegui cumprir na risca. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer.